Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a segunda palestra da programação do primeiro dia da Jornada da Educação Fiscal. Então, convido todos a continuarem conosco aqui no evento. Você que veio da palestra de apresentação do Gabriel, continue aqui com a gente. Temos um convidado super especial conosco agora para falar sobre fiscalização das atividades rurais, o Rogério Miller. Farei uma breve apresentação do currículo do Rogério. O Rogério esteve por mais de 20 anos no cargo de auditor fiscal da Receita Federal, principalmente nas cidades de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina, atuando na fiscalização de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, inclusive de grandes contribuintes. É contador e advogado e especialista em direito tributário pela FGV. Após a sua aposentadoria na Receita Federal do cargo de auditor fiscal, o Rogério hoje é sócio administrador da ACT Assessoria Contábil e Tributária em Frederico Westphalen. E se você aí que está nos assistindo trabalha com essa área ou tem clientes da área de laticínios, aproveito já a fazer um convite para um material produzido pelo Rogério. Então, o Rogério Miller participou de um podcast chamado Papo de Laticínios e falou sobre a área tributária. Então, convido você que se interessa por esse assunto, que procure aqui na descrição do vídeo o link do podcast aqui no YouTube, Papo de Laticínios, com o Rogério Miller. Hoje o Rogério vai colaborar conosco falando sobre a fiscalização dentro da atividade rural. E você que está nos assistindo, não esqueça de deixar as suas perguntas nos comentários. No final da live, nós vamos selecionar algumas perguntas para que o professor responda. E você que gostaria de acompanhar toda a nossa jornada, a gente espera que você fique conosco até o final, hoje às 22 horas. Não se preocupa, ao final da live nós estaremos colocando aqui nos comentários o link do YouTube que vai direcionar você para a live das 20 horas com o professor Silvio Crepaldi. Então, sem mais delongas, Rogério, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agora deixo a palavra com você e vamos aí para o nosso bate-papo sobre fiscalização das atividades rurais. Conosco temos aqui também o Gabriel Vilhena e a Mari Moreira, que vão colaborar na discussão. Olá, Caroline. Olá, Gabriel, Mari Moreira. Quero agradecer, antes de tudo, agradecer o convite de participar desse evento, né, da Jornada da Educação Fiscal do Agronegócio. Dizer que é um prazer, né, participar de uma jornada dessa magnitude e, por isso, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Para começar, vamos nos dirigir hoje, né, o assunto escolhido para a gente falar hoje é a tributação e a fiscalização da atividade rural. Eu sei que temos entre, né, o pessoal que nos assiste, os que participam e que estão interessados no assunto, muitos contadores que realmente são os responsáveis aí pela manutenção da regularidade fiscal, financeira, das empresas, das pessoas físicas, né, que dão suporte estratégico aos gestores, que desempenham esse papel indispensável aí na organização desses dados, desses números, tanto do agronegócio como de toda e qualquer empresa ou de atividade econômica, né? Sempre passa pelas mãos dos contadores a riqueza de um país, a produção, a comercialização, a movimentação financeira, e os contadores desempenham um papel fundamental na elaboração das demonstrações contábeis e fiscais, que são regularmente apresentadas aos órgãos de fiscalização e controle. E aos produtores rurais que também nos assistem, certamente, que o interesse é relevante justamente aos que exploram a atividade rural,
que exercem essa atividade que não para, né? Mesmo diante das dificuldades e adversidades, desafios, dedicam suas vidas para alimentar o Brasil e uma boa parte do mundo. Dizer a vocês que conheço, né, essa parte da vida no campo. Sou filho de pequenos agricultores, trabalhei na roça até os 18 anos, quando resolvi mudar de vida e ir para a cidade. Mas isso lá nos idos dos anos 80, onde a vida do agro ou do interior era bem mais difícil. Aí tive que fazer a opção, pouca terra, uma família de 9 irmãos, tive que sair para estudar e fiz essa minha opção de vida, minha escolha naquela época. Mas hoje, então, realmente vamos falar da tributação e fiscalização da atividade rural das pessoas físicas, do agronegócio, que é o setor que representa algo em torno de 25% do PIB brasileiro. Em valores monetários, aí movimenta algo em torno de 2 trilhões de reais por ano. O agronegócio tomou essa posição de destaque nos últimos anos com o aumento da produção, o aumento da produtividade, aumento da exportação, né, de grãos, de produtos industrializados, e conseguiu atingir essa marca expressiva do PIB brasileiro, né, gerando emprego, renda, melhoria da qualidade de vida e, especialmente, a fixação do homem no campo. E, junto com isso, vem também o interesse do fisco na arrecadação tributária, porque a formação do patrimônio e da renda do pessoal do agro, ou especialmente dos produtores ou das indústrias do agronegócio, é muito pujante, envolve muito dinheiro, é muito negócio, ficou relevante realmente dentro do contexto nacional. E, obviamente, o fisco brasileiro, sempre tendo a necessidade de arrecadar, viu uma boa possibilidade de arrecadação. De forma que, no decorrer dos anos, foi se aperfeiçoando, criando novos métodos de fiscalização, novas informações a serem prestadas pelos produtores rurais, para que o fisco tenha realmente o conhecimento do que acontece em relação à variação do patrimônio e da renda desses produtores. Mas para falarmos disso, nós precisamos entender um pouquinho mais o conceito, como que surgiu o imposto de renda, como que funciona a arrecadação tributária. Vamos falar um pouquinho disso antes, exatamente de entrar no que é o foco do nosso bate-papo aqui. Reza a lenda que a cobrança de tributos é muito antiga. Desde o Antigo Egito, né, lá 3.000 anos antes de Cristo, se fala na cobrança de tributos. Os agricultores já pagavam tributo naquela época, pagavam dízimo, né, aos faraós, aos reis, aos imperadores, e esses impostos eram usados para fortalecer seus exércitos e conquistar novas terras. Os faraós tinham o domínio sobre o território, tinham todo o poder e coletavam anualmente tributos sob a forma de bens, né, ou parte da produção de comerciantes e camponeses. E isso se estendeu lá pela Idade Média, continuou assim. Os senhores feudais que detinham os meios de produção cobravam impostos dos seus servos, né? Tinham que prestar algum dia de semana de serviço gratuito, tinham que pagar pelo uso de moinhos, oficinas, máquinas, celeiros, e mesmo assim ainda tinham que entregar uma parte da produção sob forma de imposto. Na Idade Moderna, com a Revolução Francesa, lá por 1450, depois de Cristo,
a produção tornou-se capitalista. E, a partir dali, a cobrança de tributos deixou de ser in natura e passou a ser em espécie. Os governos passaram a cobrar percentuais sobre a produção, muitas vezes sobre a importação, porque tinha muitos países que importavam especiarias e outras mercadorias, né? Existia o comércio internacional já nesta época, então, sobre importação, que é o imposto que hoje a gente também conhece, e especialmente sobre a produção, porque o setor primário é que sustentava já naquela época as formas de alimentação e manutenção dos estados que haviam surgido, pequenos países que haviam se formado. Na Idade Contemporânea, né, 1789, no Brasil, vamos voltar para o Brasil aqui, que é melhor. No Brasil, na Idade Contemporânea, era Brasil colônia, num período em que se pagava tributos à coroa portuguesa, o famoso quinto. O famoso quinto são 20% de tributo, sobre o que o ouro, os minérios, pau-brasil. E isso já era cobrado diretamente pelas mineradoras, pelas empresas de lapidação dos minérios e também da exploração da madeira. Mais adiante, já no Brasil República, lá pelos idos 1889, né, a proclamação da República, passou-se, né, a recolher os tributos para o governo brasileiro que havia se estabelecido, porque antes esses tributos eram arrecadados aqui em solo brasileiro e remetidos à administração central, à coroa portuguesa. A partir do estabelecimento da proclamação da República, o governo brasileiro passou a cobrar os mesmos tributos da coroa portuguesa, porém para ele, para o próprio governo brasileiro. E esse dinheiro passou a ficar aqui, com a proclamação da República. E assim se sucederam vários anos, até 1922, que é o ponto que eu queria chegar. O que aconteceu em 1922? A criação do imposto de renda no Brasil. Nosso imposto de renda é jovem, ele tem 101 anos. 1922, 2022, a Receita Federal comemorou o centenário do imposto de renda. Ele foi criado através de uma lei, a Lei 4.625, em 31 de dezembro de 1922, e serviu de base para o orçamento do ano seguinte. E lá, naquela lei, veio o conceito praticamente idêntico ao conceito que temos hoje. No artigo 31 da dita lei, diz o seguinte: fica instituído o imposto geral sobre a renda, que será devido anualmente por toda pessoa física ou jurídica residente no território deste país, e incidirá em cada caso, tanto na física quanto na jurídica, sobre o conjunto líquido de rendimentos de qualquer origem. Vejam que conceito amplo foi introduzido num artigo tão pequeno. E é exatamente o que nós temos até hoje. Ele, então, foi instituído pela União, hoje recebido na nossa Constituição Federal de 1988, continua lá estabelecido que o imposto de renda é de competência da União. Ele traz lá no seu artigo 153, parágrafo 3º, a previsão legal da instituição do imposto de renda. Hoje, ele trata assim: é competência da União instituir impostos, que poderia ser mais algum outro imposto sobre renda, desde que a base de cálculo não fosse a mesma, né? Sendo que este imposto será informado por alguns critérios,
critério da universalidade foi escolhido como um dos alicerces do imposto de renda. O que significa isso? Universalidade, ele deve incidir sobre todas as espécies de renda. A generalidade significa que deve incidir sobre todas as pessoas da mesma forma, qualquer espécie de pessoas. E o principal, que hoje se fala bastante, é o princípio da progressividade. O que significa progressividade? Significa que quanto maior a renda, maior será a alíquota. Então, isso lá de trás não havia, há 100 anos atrás, não tínhamos a previsão da progressividade. Isso foi inserido ao longo do tempo, aí nos anos 60 principalmente. Foi um período onde se tinha as maiores alíquotas do imposto de renda no Brasil. O artigo 46 do Código Tributário Nacional, ele diz que define que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido, o fruto, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Isso é renda. E provento de qualquer natureza, devemos entender como sendo, assim entendidos, os acréscimos patrimoniais não compreendidos na conjugação do capital e do trabalho. Qualquer outro acréscimo patrimonial está abrangido no conceito do imposto de renda. Qualquer variação patrimonial que não se enquadre no conceito de trabalho ou de capital, mesmo assim, é base de cálculo para o imposto de renda. Então, no Brasil, às vezes a gente fala assim: você já fez a sua declaração do imposto de renda? Sim, declara a renda. Não, a nossa declaração adota um sistema misto. A declaração do imposto de renda no Brasil adota um sistema misto porque ele controla a renda e outros proventos através dos acréscimos patrimoniais. Existem países que fizeram a opção de apenas controlar a renda. Outros apenas controlam o patrimônio. O Brasil adota o sistema misto. A declaração é complexa, muitas vezes, porque justamente envolve os dois, que é a renda e o patrimônio. Então, qualquer variação patrimonial. O cidadão comprou uma caminhonete nova. Ele precisa ter renda ou obtê-la através de um financiamento, que também deve ser declarado no quadro de dívidas, sob pena de ter um acréscimo patrimonial sem justificativa. Chama-se acréscimo patrimonial a descoberto. O que ocorre muitas vezes, e muitas vezes é causa de início de procedimento fiscal. Por quê? O cidadão gastou mais do que ganhou. Ele fez investimentos e não declarou renda para isso. Isso é prato cheio. O fisco percebe isso e, obviamente, este contribuinte fica sujeito à fiscalização. E com isso fico pensando, por que pagamos imposto de renda no Brasil? Eu falei, está lá, de competência da União, a União pode instituir, como de fato instituiu, e nós estamos sujeitos ao pagamento, porque ele está regulamentado, ele foi instituído, é de competência da União, a União exerce a sua competência para isso. Então, nós estamos incumbidos do cumprimento do dever legal. No Estado democrático de direito, o que nos resta? Cumprir a lei. Ou
em não o fazendo, sujeitar-se às sanções que a própria lei prevê para os casos em que não se cumpre. Né? Para onde vai todo esse dinheiro arrecadado pela Fazenda Pública? Especialmente do imposto de renda. O imposto de renda, como é de competência da União, a União arrecada, faz o bolo tributário e depois segue o que está estabelecido na Constituição Federal, no artigo 159. A repartição das receitas do imposto de renda. A União ficará com 51%. É de competência da União fiscalizar, arrecadar, mas constitucionalmente existe a previsão legal da distribuição do produto da arrecadação do imposto de renda. A União ficará com 51%. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal leva 21,5%. O Fundo de Participação dos Municípios, que é uma boa fonte de arrecadação dos municípios, ou de fonte de recursos, fica com 22,5% do produto da arrecadação do imposto de renda. 3% da arrecadação fica para projetos e programas de financiamento do setor produtivo das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Mais depois 1% no mês de janeiro ao Fundo de Participação de Municípios e mais outro no mês de julho ao Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa é a destinação do imposto de renda. Nós falamos antes em obrigatoriedade do recolhimento, né? O pessoal pergunta assim, ô Miller, por que eu sou obrigado a pagar imposto, o Estado não me dá nada em troca? Mesmo assim eu tenho que pagar? Né? O Gabriel tá olhando, né? É isso aí, Gabriel. Eu estou aqui de olho. Mas eu não ganho nada em troca. Não sei se ganha ou não ganha. Mas a lei nada diz que a União tenha que fazer alguma coisa. Por isso que se chama de imposto. A regra do imposto é clara. Ela não exige nada em contrapartida. Diferentemente de taxa ou de contribuições, né, de melhoria ou outras contribuições. O imposto, ele tem a sua destinação legal prevista, independente de alguma atividade estatal específica àqueles contribuintes. Basta o contribuinte incorrer na hipótese do fato gerador que ele estará sujeito ao imposto. Se o Estado dá em troca ou não alguma coisa para aquele contribuinte, isso nessas alturas é um detalhe. Não podemos discutir nesse momento essa questão. Porque a própria lei assim o diz. Se a lei dissesse, olha, o Estado tem que fazer X ou Y para que possa cobrar, perfeito, seguiríamos a lei. Mas a lei nada diz nesse sentido. Então, o Estado arrecada, faz a destinação legal que lhe compete, faz os investimentos, destina os recursos que sobram disso para suas atividades, manutenção de obras, de investimentos, de saúde, de educação, de obra pública, de destinação que for dado pelo orçamento daquele ano, do plano plurianual de investimentos do governo federal ou dos governos municipais que recebem boa parte dessa arrecadação. Mas o contribuinte, mesmo assim, tem o dever legal de cumprir as suas obrigações. Claro que o contribuinte consciente, como o doutor Gabriel falou na palestra anterior, a gente sabe dos benefícios que tem, da consciência do contribuinte, em saber da destinação, de querer saber o porquê, para onde vai, como funciona, como deixa de funcionar. É muito bom isso, ter essa consciência do seu dever de recolher, mas também ter a consciência ou a capacidade de cobrar a destinação correta, ou pelo menos a que ele imagina que seja correta, dos tributos que ele ajudou a recolher.
E olha que a União arrecada bastante, né? Por ano aí, no ano passado aí, foram 2 trilhões e 200 bilhões de reais, dos quais aí o imposto de renda contribuiu aí com algo em torno de 250 bilhões de reais. Então, é extremamente importante, tanto para a União e também para o próprio contribuinte, porque ele sente no bolso, né, o dever de comparecer, de ajudar, né, a fortalecer né, o sistema todo e cumprir seu dever que está legalmente estabelecido. E a gente faz isso em cumprimento ao dever legal que está regrado, que não tem possibilidade do não cumprimento. E as instituições funcionam, a Receita Federal funciona, os fiscos estaduais funcionam, os municipais funcionam, então todos estão estabelecidos, estão cumprindo as regras, cada um no seu contexto, e o contribuinte, obviamente, tem que atender todos eles, né, da forma estabelecida em lei, sob pena de ter algumas sanções, como vamos ver mais adiante. Muito bem, Rogério, tomando uma água aí, né? Porque senão... Pois é, né? Eu separei algumas curiosidades aí do imposto de renda, então. Olha só, o imposto de renda foi criado há 100 anos atrás, Sim. tanto para pessoa jurídica como pessoa física. O imposto de renda na fonte foi criado em 1954. Né? Até então não se conhecia, não havia retenção na fonte em nenhum momento. A maior alíquota cobrada de imposto de renda à pessoa física foi de até 65%. Meu Deus do céu. Foi de até 65% entre 1963 e 65, o período que eu nasci. Desculpa confessar a minha idade nessa altura. Foi aquele período conturbado aí né, do país. Então, realmente, o governo precisava arrecadar mais. Foi chamado de confisco na época, e eu acho que com toda a razão. Um percentual desses é inimaginável numa sociedade com funcionamento regular. Né? Então, se falar em 65% de tributo, é óbvio que isso é impossível e impraticável, né? Numa economia, numa sociedade que queira se chamar de democrática ou de regular com o funcionamento das instituições, é óbvio que isso não é compatível, né, Gabriel? O CGC foi criado em 1964. Não sei se alguém lembra, devemos ter muitos. Esse é o antigo CNPJ, né? Pois é. E o CNPJ, criado em 1998. Nossa, é muito recente, né? É bem recente. Vê como o Brasil é jovem. Né? Se a gente fala lá dos antigos que recolhiam tributo há 3.000 anos atrás, nós aqui somos muito jovens. Né? O imposto de renda tem 100 anos. Desculpe, mas eu participo há 40 anos do imposto de renda. Então, a gente está bem manjado e veterano nesse assunto aí, né? O CPF foi criado em 1968. Hoje serve de parâmetro de controle, né, como número de documento oficial hoje, né? Então, o CPF tem sua origem tão nova aí, em 1968. É assunto novo, realmente. A primeira declaração eletrônica foi processada em 1968. Processada. Agora, o primeiro programa eletrônico de geração do imposto de renda, os contadores aí, ó, em 1990. Quer dizer, na verdade, 1991, para apresentar o ano base 90. Sim. O detalhe, apresentado em disquete. Tinha um disquete em preto, né? E tinha uns disquetes disquetezinho. maiores assim, né? Os primeiros eram os grandes, depois o preto menor foi, ao longo do tempo, se aperfeiçoando e melhorando, né? Pois é, como que evolui as coisas. E eu sinto assim, sabe, Rogério, que a gente tinha a questão da declaração em papel, tudo, mas há um tempo, como os últimos 5 anos,
as coisas evoluíram assim, tem gente que fala, né? Em 5 anos evoluímos 20 anos em 5, né? Ou até evoluímos 10 em um ano, sabe? Coisas que no passado demoravam muito tempo para mudar, hoje as mudanças ocorrem de maneira muito rápida, né? Muito rápido, muito rápido. Eu me lembro bem as primeiras declarações de imposto de renda que eu fiz, tanto de pessoa física quanto jurídica, eram com papel carbono, datilografado em 2 vias, até 3 vias, né? Você levava no banco, recebia um carimbão em cima de que foi entregue no dia. Inimaginável hoje. Hoje a gente tem declaração online que a gente vai ver dali a pouco. Mas veja que teve em 1979, a Receita Federal instituiu o tal do Carnê-Leão, para aqueles rendimentos, né, específicos que tem hoje ainda o Carnê-Leão, na forma que ele está hoje, foi instituído em 1979. E para chamar a atenção dos sonegadores ou dos contribuintes não pagadores de impostos na época, a Receita Federal criou aquele programa e adotou o leão como mascote. Você lembra disso, Gabriela? Como personagem, né? E o lema era o seguinte, que a Receita fez isso, então, para alertar os sonegadores, né? Usando o rei dos animais, né? Dizendo que o rei era o rei dos animais, que ele não ataca sem avisar, que ele é justo, que ele é leal, é manso, mas não é bobo, né? Esse era o lema do leão. E continua, de certo modo, até hoje, né? Sim. Então, a Receita tentando divulgar, desde a questão do próprio Carnê-Leão e da arrecadação dos tributos, especialmente já voltando para a pessoa física nesse período, que as pessoas físicas recolhiam bem pouco imposto de renda até nessa fase aí, mas eram as empresas que realmente recolhiam. Então, saiu essa dali. E daí, no final da propaganda, dizia assim, ou seja, né, se você fizer tudo certinho, o leão vira um gato, vira um gatinho, né? Agora, se você, ao contrário, né, se você não declarar, não prestar contas ao leão, você vai ter que enfrentá-lo. Né? Esse era o lema, tipo assim, olha, faça tudo certo, que você não terá problemas. E esse lema perdura até hoje, dá para dizer, com tranquilidade. Quem tem, no caso aí, educação fiscal, quem faz corretamente, né, a sua declaração, a sua escrituração, não tem tido problemas. Porque as regras que a Receita usa, a legislação que ela aplica, é a mesma que o contribuinte conhece. Não tem nada oculto. Os auditores estudam mesmo o regulamento do imposto de renda que os contadores, os advogados, os assessores, todos têm a mesma lei. Pode ter interpretações divergentes, obviamente, é possível, sem dúvida nenhuma. Que 2 pessoas leem o mesmo artigo e pensam diferente, óbvio, é normal. Mas não há nada oculto. As regras são claras. Naquela época, elas tinham algum problema com isso, mas hoje em dia ela está estabelecida. Embora hoje se discuta bastante na via judicial, ou até nas instâncias administrativas, se discute algum conceito, alguma aplicação, um quer ampliar, o outro quer restringir, e aí se tem debate nessa área do conhecimento ou da aplicação da lei tributária. Em 2023, foram apresentadas 41.151.515 declarações. 1.366.000 caíram em malha fina, ou seja, 3% das declarações apresentadas caíram em malha fina. Esse volume de declarações, esse número de declarações tão expressivo, tem um fundamento que a gente discute já de longa data, vem tudo que é debate, o pessoal comenta, que é a defasagem da tabela do imposto de renda da pessoa física.
da tabela e das deduções, obviamente. Existe aí um estudo do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, de que desde de 1996 até 2022, temos uma defasagem de aproximadamente 150% na tabela do imposto de renda, se comparada com a inflação do mesmo período. Então, a tabela teria que ser hoje 2,5 vezes o valor que ela é. E se isso fosse feito, mais de 20 milhões de pessoas estariam isentas da declaração do imposto de renda. Dessas 41 milhões de pessoas, teríamos aí 20 declarando imposto de renda. E os outros 21 que declaram, certamente pagariam menos tributo, porque teriam descontos maiores, as deduções seriam maiores, né, com a tabela atualizada. Mas isso se sucedeu aí por vários governos, né, e continua acontecendo. Tivemos uma pequena mudança, não na tabela praticamente, mas apenas na forma de cálculo agora em 23. Então, a retenção agora melhorou, né? Se falou em aumento de tabela, mas não é isso que aconteceu. Na prática, não é isso. Temos que esperar o próximo reajuste da tabela. A carga tributária no Brasil chegou a 33% no ano passado, em 2022. O nosso imposto de renda tem 5 faixas, 5 faixas de enquadramento de alíquota em razão da progressividade que eu falei antes. Temos aqueles que são isentos na faixa inicial, depois tem entre um determinado valor e outro 7,5, depois 15, depois 22,5 ou até 27,5, que é a tabela máxima de imposto de renda das pessoas físicas. Doutor, aproveitando aqui, lendo os comentários dos nossos ouvintes, o pessoal está questionando a questão do imposto na atividade rural, se ele é justo ou não, se ele realmente é o mais vantajoso ou não. O imposto na atividade rural em si, o imposto alíquota, etc., é o mesmo dos demais. O que ocorre é a apuração da base de cálculo, até chegar onde aplicar a alíquota. Olha, falar injusto, eu acredito que sim, comparado com os demais. É difícil falar aqui, alguém pode dizer, olha, né, o Rogério está defendendo a União, está contra nós, está a favor de nós. Não, nada disso. Mas em questão de isonomia com os demais contribuintes, nós podemos dizer que ainda tem alguma forma de benefício. Dali a pouco eu vou falar justamente da atividade rural, das formas de apuração do imposto, que é um dos itens que está na pauta, na sequência eu vou falar disso. Então, o produtor rural ainda tem alternativa, ele pode optar pelo arbitramento, caso o seu resultado seja muito expressivo, que daí a alíquota efetiva você tem sobre a receita bruta 5,5%. Agora, se você tiver um resultado menor que 20%, né, naquele período, você obviamente vai optar pelo resultado, mesmo que dê algum imposto a pagar, mas ele é menor do que 5,5% de alíquota efetiva. E o cidadão comum, ele vai ter o quê? Vai ter 27,5%, certamente, como base de cálculo, se ele tiver essa renda que normalmente o produtor rural tem. O senhor sabe que uma discussão que é bem recorrente entre nós, contadores, né? Aqui nós temos grupos de discussão, vários contadores do Brasil todo falando sobre agronegócio, é a questão do produtor que quer ir para PJ, né? Às vezes, tributariamente, dependendo do caso dele, vai ser vantajoso, mas aí a gente tem que lembrar que quando ele é pessoa física, uma das grandes vantagens que existe é a simplicidade da apuração.
né? Então, é muito diferente a gente atuar na pessoa física do que a gente abrir um CNPJ, o custo de manter essa empresa mesmo, né? Então, enquanto pessoa física, acaba que é muito menos oneroso e bem mais simples, por mais que nos últimos anos a gente tenha as novidades, né? O LCDPR, a nota fiscal eletrônica, e acaba que tudo isso se impacta lá na frente. Pessoal que está nos assistindo, a gente já está aqui há 20 minutos mais ou menos do final, então se você tem alguma pergunta, pode nos encaminhar aqui nos comentários que a gente vai selecionar para o Dr. Rogério responder para a gente. Ok. Continuidade, então. Atividade rural. Vamos falar um pouquinho. O que é considerado atividade rural? A atividade rural é a exploração das atividades agrícolas, pecuárias ou a extração e exploração vegetal ou animal, como a exploração da avicultura, suinocultura, sericultura, piscicultura, reflorestamento, produção de carvão, venda de embriões, né? Isso é atividade rural. Agora, o que não é atividade rural, em hipótese nenhuma, pode ser fabricação de bebidas, beneficiamento de café, intermediação de negócios, isso não é atividade rural. Prestação de serviço de máquina, prestação de serviço de colheita, serviço de plantio, de transporte, hotel fazenda, isso não é atividade rural. Pela legislação, não pode ser atribuído a essas atividades a condição de exploração primária, ou seja, a atividade rural na forma da legislação estabelecida. Na atividade rural, então, como eu falei antes, já um pouquinho a introdução ali das formas de apuração, nós temos assim, o proprietário, o produtor rural, ele tem, nessa exploração dessa atividade primária, ele tem a receita dessa atividade, né, que é oriunda da venda da sua produção primária. Isso é receita da atividade rural. E isto deve compor o livro caixa da atividade rural na coluna das receitas. Tudo que é derivado da venda, da comercialização da sua produção, deve ser assim entendido como receita da atividade rural, dentro daquelas condições que eu já falei, o que é atividade rural. Obviamente, acrescido, né, essa receita deve ser acrescida de algumas outras situações. Por exemplo, um seguro agrícola, alguma indenização de outro seguro qualquer, seguro agrícola, mas outras situações que podem compor realmente a atividade rural. Venda de máquinas usadas, por exemplo. Eu vendo um trator usado para comprar um novo. O novo entra como despesa integralmente, mas o usado é receita da atividade rural e deve ser, assim, reconhecido no livro caixa pelo regime de caixa, pelo efetivo recebimento no lado das receitas e pelo efetivo pagamento na coluna das despesas. Do lado das despesas, temos despesas de custeio ou de investimento. O que são normalmente as despesas de custeio? São aquelas para a manutenção da fonte produtora. Eu compro semente, adubo, calcário, pago salários, eventualmente algum arrendamento defensivo, rações, vacinas, medicamentos veterinários, isso tudo combustível, energia elétrica, isso aí são despesas de custeio. Temos também despesas de investimento, essa classificação, normalmente a legislação trata assim, despesas de custeio ou de investimento. Na parte das despesas de investimento, aquela realização de benfeitorias, construiu imóvel, fez instalações, comprou tratores, máquinas, isso são despesas de investimento.
normalmente são aqueles que melhoram ou aumentam a produção, a produtividade e se estendem por mais de um exercício. Geralmente são assim tratados. Pode ter a instalação de açudes, né, cercas, reflorestamentos, isso tudo são investimentos. Pode ter também como despesa de investimento, essa aqui é das boas que já fui perguntado muitas vezes. Eu posso deduzir no livro caixa cursos técnicos de formação em atividades rurais, por exemplo, de engenheiro agrônomo, de veterinário, de contabilista? Pode deduzir se for funcionário ou trabalhar nesta exploração, nesta propriedade em que ele pretende registrar isso como despesa. Pode lançar sim. Posso construir uma escola na minha fazenda e deduzir como despesa no meu livro caixa? Pode. Está previsto em lei, é possível, desde que siga as outras regras, claro. Mas é possível a dedução. Sempre pelo regime de caixa, com definição de data de pagamento e as receitas pela data do seu efetivo recebimento. O resultado da atividade rural, então, é medido pela diferença entre as receitas e as despesas. Receita menos despesa igual a resultado. Bom, o que eu faço com esse resultado? Esse resultado é rendimento tributável da atividade rural. E este resultado deve ser levado ao quadro de rendimentos lá na declaração, para fins de apuração do IRPF, né, na declaração. Quando positivo, então, é tributável. Agora, teve algum período que eu tive prejuízo na atividade. Eu investi mais do que eu tirei num período, num exercício, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sempre. Não tem outro exercício para atividade fiscal, rural. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu investi mais do que tive de rendimentos, obviamente, então, lastreado em dívida ou contratação de financiamentos. Eu posso ter resultado negativo? Sim. E este resultado constitui prejuízo da atividade rural que eu levo para o exercício seguinte e posso utilizá-lo para compensação com resultados do exercício seguinte ou dos próximos exercícios, se assim o desejar. Voltando àquele assunto que falei anteriormente, esse resultado, ele pode, a opção do contribuinte, no momento da declaração, limitar-se a 20% da receita bruta. Se o resultado entre receitas e despesas for maior que 20%, este contribuinte tem o direito legal de optar pelo arbitramento no momento da declaração. O arbitramento limita a tributação em 20% da receita bruta, independente da quantidade de despesas que teve no mesmo período. Tributa 20%. E esse item, essa parte, é um benefício realmente que só a atividade rural tem, né? Dos demais rendimentos, dificilmente se tem algum que possa exercer essa opção. Tem alguns rendimentos que têm base reduzida, que pressupõem consumido uma boa parte da receita obtida, sim, mas a atividade rural tem realmente essa diferença. Tem legislação específica para isso e assim deve ser tratado. Lembrando que também, se o contribuinte é obrigado, né, a declarar o imposto de renda ou a fazer a escrituração do livro caixa, que é obrigado, quem tem que declarar, obviamente, é obrigado, porque a lei que determina a escrituração do livro caixa, a instrução normativa é de 2001,
ela define lá em R$ 56 mil a obrigatoriedade do livro caixa. Então, quem está obrigado à entrega da declaração, certamente tem que fazer livro caixa. Caso o contribuinte não o faça, ou faça em desconformidade com a lei, será intimado a fazê-lo, e em não o fazendo, a fiscalização certamente arbitrará em 20% o resultado tributável da atividade rural. Temos aí, em relação à exploração da atividade rural, alguma coisa para falar sobre a exploração, as formas de exploração. Condomínio e parceria. No condomínio e parceria, certamente deve ter contrato estabelecendo direitos e deveres. O que sobressai nessas duas formas de exploração são a divisão do produto, dos resultados havidos na proporção estabelecida em contrato. Então, cada um vai fazer o seu livro caixa individual, escriturando os valores que lhe competem na forma do contrato. A exploração individual, o contribuinte declara individualmente, faz sua apuração e individualmente. Quando for o casal, às vezes o pessoal pergunta, mas se eu declarar em meu nome, em nome da minha esposa? Pode. Se a propriedade é comum do casal e a exploração é em conjunto, pode declarar 50% para cada um, sem nenhum problema. O livro caixa digital tem sua obrigatoriedade de escrituração para aqueles produtores que tiveram receita bruta, ou têm receita bruta superior a 4.800.000, inclusive no ano 2023 está em vigor esse valor. Então, quem tem receita bruta superior a 4.800.000 deve apresentar o livro caixa digital de produtor rural, junto com a entrega da declaração, transmissão no mesmo prazo da declaração. O produtor rural também pode optar pelo recolhimento das suas contribuições previdenciárias, deixar de recolher o fundo rural e fazer a opção de recolher as contribuições sobre a folha de salário. Aí ele deixa de ter a retenção do fundo rural na venda da sua produção e recolhe sob forma de DARF, sob forma de guia, lá para a Previdência Social, que pagará 20%, mais aqueles índices de 1 a 3% de RAT e 0,2% de Senar, né? Fica devido nesses montantes aí. O fundo rural, quando devido, quando o contribuinte não for empregador rural, fundo rural é de 1,2%, o Senar 0,2% e o RAT 0,1% sobre a produção, totalizando 1,5%, que é de obrigação de retenção das pessoas jurídicas adquirentes da produção rural. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre a fiscalização. Acho que o relógio está correndo aí, estamos bem adiantados já da hora. Gabriel, está acompanhando aí. Fiscalização da atividade rural. Às vezes a gente é questionado como que a Receita Federal chegou até mim. O contribuinte procura o escritório e diz assim, olha, eu recebi isso aqui. Como é que a Receita chegou? Como é que ela me descobriu? Eu moro lá no interior, minha área, longe de tudo, longe do asfalto, longe da cidade. Bom, mas a informação, em algum momento, saiu da fazenda, saiu da propriedade e foi parar lá nos computadores da Receita Federal. Aqui ele prestou. Além disso, tem a que os outros prestaram, aquelas informações que as pessoas jurídicas prestaram sobre a aquisição da produção, sobre a aquisição de outros bens, sobre a aquisição de veículos, sobre a movimentação financeira, sobre a aquisição de imóveis, os cartórios informam. Então, a Receita Federal tem um leque de informações que, às vezes, o contribuinte nem sabe ou pensa que, olha, isso aqui não vai chegar lá, mas chega. Hoje em dia chega.
esses órgãos e entidades aí têm o dever de informar para a Receita. E dentro da Receita tem setor de preparo da ação fiscal, que analisa, né, todas essas informações, faz o cruzamento dessas informações para saber o que cada contribuinte declarou ou deixou de declarar está correto, se ele precisava ou não declarar, e se ele declarou, se aquele montante declarado era o que realmente era devido por ele para aquele exercício. Então, a Receita Federal tem esse conjunto de informações disponível e, obviamente, trabalha em cima desse cruzamento antes de qualquer iniciativa em relação ao contribuinte. Então, o contribuinte, quando receber uma carta, o fisco já sabe o que está procurando. Às vezes, o contribuinte ainda não. Aí ele procura uma assessoria, procura seu contador, seu advogado, para daí que vai, olha, pode ser isso, a gente fez isso, fez aquilo, né? Vai revisar a escrituração ou os valores declarados e percebe que tem algum equívoco, né? Mas o fisco certamente já tinha indícios dessa irregularidade. E aí o fisco tem 5 anos para revisar e, eventualmente, exigir alguma diferença de tributo que deixou de ser pago no tempo certo pelos contribuintes. Isso chama-se decadência, né? A decadência tem umas regrinhas próprias, mas eu acho que o tempo está correndo bastante, vou ter que andar mais ligeiro um pouco aqui. Inclusive, doutor Rogério, Oi. Temos algumas perguntas aqui. Pode ser? E, se for possível, alguns comentários a respeito dessas perguntas. Eu sei que talvez algumas sejam muito aprofundadas, técnicas, né? Caroline aí, se ela puder compartilhar conosco o que colocaram aí, Carol. Vamos lá, tem uma primeira pergunta aqui da dona Zilmara Matos. A dona Zilmara está sempre aqui nas nossas lives, né, Gabriel? Já é uma ouvinte frequente aqui do canal. Ela está questionando quem entregou a declaração, porém não fez o livro caixa, mesmo ele sendo obrigatório. Pode vir a ser autuado? Pode. O livro caixa dela, certamente, pelo que ela diz, deve ter sido obrigatório digital, né? Pelo visto, né? Ele é uma obrigação acessória que deve ser prestado no prazo da entrega da declaração. Agora, se na declaração, com o cruzamento de demais informações, não houver indícios de irregularidade, pode até ser, eu não sei, eu não estou mais falando pela Receita, né? Eu estou fora já, aposentado, aí há 6 anos, né? Eu não posso falar isso, talvez alguém da Receita pudesse falar. Mas acredito que se não houver nenhum indício na declaração, provavelmente por isso não chegue na vez. Talvez alguma intimação para cumprir a obrigação acessória que deixou de ser prestada no tempo certo, né? Infração direta não há com isso. Talvez alguma multa regulamentar pela não apresentação. E a gente sabe que a multa do LCDPR, ela é a multa da obrigação acessória de pessoa física, né? R$100 por mês, proporcionais aos dias. Então, a gente vê, às vezes, casos de mais de 1 ano da entrega, né? Então, fica aí um probleminha para o contador resolver. Sim. E caso, complementando já o que eu ia falar depois um pouquinho, complementando, se ela era obrigada a declarar, apresentar a escrituração do livro caixa e não apresentou, caso seja fiscalizada, o fisco fará uma intimação para que ela apresente. E se ela não apresentar, certamente, pela legislação, o fisco vai arbitrar em 20% o resultado tributável da atividade rural, 20% da receita bruta. É a regra na não apresentação ou na apresentação em desconformidade com a legislação. E aí, além disso, o tributo vai ser cobrado com 75% de multa nos casos de insuficiência de pagamento,
sem nenhuma outra intercorrência, 75%. Caso haja, seja detectado fraude ou sonegação, a multa é de 150%. E caso, durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte não atenda a intimação da fiscalização, não atenda, ou pelo menos não responda à intimação, às vezes tem contribuinte que não está nem aí, recebe uma, não dá bola, é reintimado, continua, não faz nada. O que o fisco faz? Agrava a multa. A de 75 vira 112,5% e a de 150 vira 225%. Fica grande essa conta, né? Pois é. Não, nessas alturas aí, o contribuinte certamente, no mínimo, responder à intimação. Ele pode até não atender nos moldes que o fisco queria, mas responder à intimação pode eximi-lo do agravamento. Eu falo pode, depende um pouco da interpretação, mas a gente entende que pode eximi-lo do agravamento. Agora, nos casos em que acontece sonegação ou fraude, o fisco qualifica a multa e, se for o caso de não atendimento, agrava a multa e, ao final, faz a representação para fins penais ao Ministério Público. Esse é um ponto em que, normalmente, o contribuinte tem medo. Ele gera uma insegurança, diz, olha, terei um processo contra mim. Essa representação tem algumas regras próprias. Não vai para o Ministério Público enquanto o processo não tem uma decisão definitiva na esfera administrativa. Caso na esfera administrativa o contribuinte tenha êxito na sua impugnação, o processo é extinto. Caso ele pague o tributo com seus acréscimos legais, a punibilidade se extingue e o processo também será extinto e arquivado. Caso nessa esfera administrativa tenha uma decisão definitiva contrária ao contribuinte, ou seja, a favor do fisco, esta representação, sim, é encaminhada ao Ministério Público. E é ao Ministério Público que cabe a oferta da denúncia nos casos que ele entender. O Ministério Público que avalia se aquele caso é passível ou não de oferecimento de denúncia. Isso é o juízo de valor que cabe ao Ministério Público e não ao auditor fiscal. Além disso, quando o lançamento fiscal é maior do que 2 milhões de reais e representa mais de 30% do patrimônio conhecido, o contribuinte estará sujeito ao arrolamento de bens. Esse é outro problema. Muitas vezes causa problema no sentido de tocar a vida, de obter financiamento, ou de querer vender algum bem, né? Um bem passível de registro. Por exemplo, eu quero vender um veículo, uma operação simples, né? Trocar um por outro. Eu pergunto, você compraria um veículo que está com arrolamento? Se tem tantos outros livres por aí? É difícil para o contribuinte, isso é uma medida que dói, ela incomoda, ela é difícil. Embora o contribuinte não seja proibido de vender esse bem. Ele pode vender, vende e comunica ao fisco num prazo de 5 dias. Só que, se o fisco entender que ele está dilapidando o patrimônio, ou entender que ele está usando isso como uma medida, né, que não agrade o fisco, bom, pode haver uma propositura de uma medida cautelar fiscal por parte do fisco ou da Procuradoria da Fazenda, na verdade, é quem compete essa parte. Então, o contribuinte tem esses incômodos realmente, além do incômodo financeiro da autuação, o incômodo emocional, né? Terá o incômodo na vida que vai seguir depois de uma autuação. Então, a fiscalização com a autuação tem um peso enorme no contribuinte. É um incômodo. Então, a gente sempre orienta, né? Eu fiquei feliz quando vi o tema sobre educação fiscal. A gente procura sempre, os clientes, a gente procura fazer certo, orientar,
para que não passe por esses dissabores, né, de enfrentamento desses problemas. Porque ele precisa sempre estar focado no negócio, cuidar da sua atividade, cuidar da rentabilidade da produção. Não dá para desviar ou perder tempo com isso. Ou fazer isso diminuir a sua rentabilidade, afetar, colocar seu patrimônio em risco, porque descumpriu alguma situação que poderia ter cumprido. Então, sempre é bom que ele tenha isso presente, né? A consciência do seu dever e, por outro lado, né, também a exigência dos seus direitos, claro. Se ele se sentir lesado nos seus direitos, procure a reparação. Mas os deveres, se a fazenda se sentir lesada, a fazenda vai procurar a reparação através de um procedimento de fiscalização que pode resultar em lançamento, às vezes não. Às vezes, com a devida explicação ou demonstração, acaba resultando, né, no final do procedimento sem lançamento. Apresenta os documentos e se livra das autuações, né? Se livra da autuação, se os documentos são convincentes, lembrando que o fisco sempre vai atrás da verdade material. Sim. Né? Deve perseguir a verdade material. Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte tem a oportunidade de apresentar seus documentos. Na impugnação, caso ele seja autuado, na impugnação é a oportunidade que ele tem. É naquele momento, naqueles 30 dias que a lei diz que ele tem para impugnar. Ele apresenta tudo que ele acha que ele tem, ou que ele queira apresentar, é o momento, porque depois não é mais possível, a não ser que sejam documentos novos, que eram desconhecidos naquele momento, que surgiram depois, né? Senão, preclui o direito da apresentação de documentos. Perfeito. Rogério, nós estamos chegando aqui aos finalmente dessa brilhante palestra sua aí. Gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe aqui da jornada da educação fiscal, do agronegócio. Tivemos algumas perguntas aqui, mas algumas perguntas conseguimos colocar aqui para o Rogério abordar. Nós vamos ter outras palestras aqui, até mesmo com o Cláudio Morello, ele que também vai poder responder algumas dúvidas dessas deduções aí, que está todo mundo querendo saber, sabe, Rogério? O que pode deduzir, o que não pode deduzir. Mas, com certeza vão ter mais perguntas, o pessoal vai ser bombardeado com essas dúvidas aí. Tem muitas questões específicas na atividade rural, né? O lançamento, compras por consórcio, financiamentos, compra de terra, sempre entra junto na atividade rural, o pessoal quer saber, juros sobre financiamentos, como é que faz, como é que não faz, venda para entrega futura, tem tantas coisas que são vasto conteúdo aí para discussão. Né? São questões mais detalhadas, mais específicas, que sempre é bom ficar atento. O bom planejamento do contribuinte leva em consideração isso. Agora estamos aí quase no final do ano. O contribuinte tem ainda algum tempo para pensar como é que está o resultado apurado até agora da atividade dele. Como é que está meu livro caixa? Estou positivo? Vou pagar imposto? Olha, eu tenho ainda a possibilidade de fazer algum investimento. Preciso trocar um implemento agrícola, um trator, uma máquina? Troca agora, lança ele como despesa, reduz seu imposto dentro da normalidade e, eventualmente, se tem alguma venda para fazer, venda para receber em janeiro. É planejamento, é usar a cabeça, é foco. É possível? É possível. Não tem nada de ilegal nisso. Às vezes o pessoal diz assim, mas eu não posso fazer isso. Claro que pode. A lei diz isso. Então, se a lei diz, como falei lá no começo, se a lei diz e permite, eu posso fazer. Agora, se a lei dissesse que não pode, bom, eu diria para os meus clientes, eu diria, olha, isso aqui não dá. Isso a lei não permite, isso não posso. Agora, no momento que é permitido, eu posso concentrar nos negócios, nos meus objetivos para o ano que vem, posso comprar insumo adiantado, posso vender o trigo que eu colho agora, vender para receber no ano que vem, posso. É um conjunto que está à disposição para a gestão do produtor.
né? E isso desde que acompanhe a sua atividade durante o ano, com bastante cuidado, separando documentos, prestando as informações ao seu contador de confiança, para que ele possa realmente produzir informações ao fisco e a ele, principalmente, para gerenciar a sua atividade, para administrar a sua propriedade, melhorar seu resultado, né? Que é o que interessa. Ele não vai trabalhar de sol a sol pensando em não ter um resultado. Claro que ele vai trabalhar. E esse foco sempre é possível. É bom que tenha. Isso dá ânimo de trabalhar, dá ânimo de lutar e de vencer na vida. É isso que faz, que movimenta as pessoas, que faz elas progredirem. E é bonito de ver, quando a gente vê o pessoal, né, luta e tem seus objetivos, cada um tem os seus, mas dentro do seu padrão, do seu jeito, da sua forma. Mas sempre existe forma de melhorá-los, de adaptá-los a novas circunstâncias, a novos conceitos, né, a tecnologias novas, né, ou a novas orientações, que a parte fiscal tributária, tanto quanto a da produção, é fundamental para a rentabilidade do produtor. Como assim como ele contrata um engenheiro agrônomo, fazer um projeto, um veterinário para acompanhar seus, né, a reprodução ou os animais né, de engorda, etc., ele precisa também cuidar da vida fiscal e financeira, porque ele sempre tem um sócio. A União é o sócio dele no imposto de renda, e a União quer a parte dela. Porque está dito assim, ela não precisa fazer nada para isso, como eu falei antes, e ela mesmo assim vai querer a parte dela. E ela, além disso, não tem prejuízo para ela, né? Sempre que tem, independente se tem prejuízo ou lucro, ela vai levar a parte dela. Se o resultado, por exemplo, de algum exercício der prejuízo, a União não leva, aí você fica realmente sem recolher imposto de renda naquele ano e acumula o prejuízo para compensar em exercício futuro. Eu quis dizer, um pouco sempre paga, nem que se for uma contribuição previdenciária, tem que pagar, né? Essa aí não tem como. Ou paga o fundo rural sobre a produção, ou paga a previdenciária sobre a folha para quem é empregador rural. Perfeito. Dessas aí não tem como escapar, não. Faz parte. Mas é isso. Rogério, nós estamos chegando ao fim aqui da apresentação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação sua. Nós vamos dar início à apresentação da próxima palestra com o professor Silvio Crepaldi. No link que a gente tem aqui nos comentários. Convido a todos a poder acompanhar também. Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela experiência que você compartilhou com essa turma maravilhosa aqui. E você é sempre muito bem-vindo. Agradeço mesmo de coração em nome de todos os integrantes da equipe da jornada aqui. E estamos à disposição aí, assim como aos demais colegas aqui que participaram ao vivo. Continue mandando as suas perguntas. Uma hora vamos mandar pergunta para o professor lá, para os outros professores também responderem. Muita gente aqui, gente, então eu espero que vocês compreendam. E o tempo também, que o tempo é muito curto, né? Mas muito obrigado, Rogério. Gostaria de passar a palavra final para você fazer aí o encerramento e os agradecimentos. Ok, Gabriel. Eu que agradeço. Né? É fantástico aí e eu que agradeço a oportunidade de estar nessa jornada aí que você brilhantemente abriu no horário anterior aqui que eu assisti. E dizer que é um privilégio participar e que a atividade rural, para mim, faz parte da minha vida. Eu nasci no interior, acompanhei durante todos esses anos aí, então a gente sempre tem uma ligação muito forte. Acredito que conheço, né, as manhas aí, né, do campo e da cidade, então a gente sabe como isso tudo funciona, essa integração, né, de produtor, agroindústria, o comércio, essa junção toda, né? E as pessoas, assim, que tenham sempre presente essa preocupação que você já vinha falando na sua palestra antes, que eu também já manifestei, de se preocupar em fazer a coisa certa, de poder dormir tranquilo. Não coloque seu patrimônio em risco por pouca coisa, né? Você ter uma vida tranquila vale muito. E ter vida tranquila não significa necessariamente que você... eu sou trouxa, eu estou pagando imposto. Não significa necessariamente nem que pague imposto.
dependendo da forma, da evolução da sua atividade, você pode ficar muito tempo pagando pouco ou, eventualmente, sem pagar. Algum dia, esses ajustes terão que ser feitos. Você pode acumular alguma situação, um prejuízo futuro, etc. Mas sempre tem que ter presente isso, que com planejamento, com orientação, é bem melhor. Né? Desde os contratos rurais, as parcerias, o arrendamento, né? Toda essa parte precisa de acompanhamento realmente de quem é do ramo, de quem conhece, quem realmente possa lhe ajudar e produzir resultados interessantes na melhoria da rentabilidade da sua atividade. Com é isso, certeza, Gabriel. Rodrigo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, ó, parabéns aí, ó, o Lauro mandou para você, ó, parabéns, excelente palestra, muito bem, parabéns mesmo, foi brilhante. Gente, Valeu, até a próxima. obrigado. Um abraço a todos.